A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês uma visão de um evangelista, Davi Silva. Ele teve uma revelação e ele contou sobre a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Então esse irmão, ele trouxe essa revelação, onde ele teve essa visão, essa revelação, onde ele via a Igreja Deus é Amor afundando, né? Aonde ele via a liderança, do Davi Neto acabando com a Igreja Deus é Amor. E aonde ele via também a irmã Irene muito triste, dizendo que o seu neto tinha acabado, com a igreja. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que depois que o líder desta igreja, o fundador, ele faleceu, muitas coisas mudaram, não é? Até mesmo as práticas ali, do formato dos cultos, Porque na época do missionário, a gente não via cenários assim luxuosos como nos dias atuais que nós estamos vendo. A gente não via aqueles telões dentro da igreja, a gente não via luzes de todas as cores, fumaça. A gente não via também, dentro da Igreja Pentecostal Deus é Amor, a parede preta, A igreja pintada de preto ali. Você pode dizer, não, irmã, mas lá no templo mesmo, onde os irmãos anunciam a palavra de Deus, lá não é preto. Mas lá onde o futuro, presidente da Igreja Deus é Amor, onde ele lidera lá, o Regenere, é preto, As paredes são pretas e lá também, eles usam, luzes de todas as cores, fumaça, para chamar atenção. Então nós podemos ver que mudou muita coisa. E uma dessas coisas foi o Regenere dentro da igreja, Que eles trouxeram assim uma nova doutrina, eles trouxeram novos costumes. A Igreja Deus de Amor não tinha esses costumes. A Igreja Deus de Amor era conhecida pela sua doutrina, pela oração do povo de Deus, era conhecida pelos milagres que o Senhor operava. Hoje, tem muitas pessoas que dizem, a Igreja Deus de Amor está derrotada, está igualmente às outras igrejas. Eu ouço muitas pessoas falando isso. E às vezes, meus irmãos, eu não acredito que a igreja esteja derrotada, tá? Porque a igreja somos nós. Nós sabemos que nós temos uma liderança, Que é os fundadores, que é a família do fundador, Que é ali a família Miranda. Mas isso não quer dizer que você que é membro da Deus é Amor, você está caído. Não. Se você é uma pessoa que busca de Deus, você está alicerçado em Cristo Jesus. Se você desvia do mal, você está alicerçado em Cristo Jesus. Por quê? Porque você sabe que tua salvação não pertence à família Miranda. Não é a família Miranda que vai salvar você. Você tem que colocar no teu coração que a tua salvação é individual, Então, meus irmãos, o que a família Miranda faz e deixa de fazer, não é da nossa... Nós não temos nada a ver. Às vezes a gente fala, como eu reclamo aqui, a gente fala, mas nós sabemos que eles, meus irmãos, eles não têm salvação nem para eles, E nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, não é? Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês aí a revelação deste irmão, onde ele viu a Igreja de Deus é Amor afundando, Onde ele viu muitas coisas acontecendo ali, e é muito forte essa revelação desse irmão, e você pode ver e tirar suas conclusões, tá bom, meus irmãos? Eu quero que você deixe aqui, nos seus comentários, se você acredita que a Igreja de Deus de Amor mudou ou não, você crê que a Igreja de Deus de Amor ainda continua do mesmo jeito. Eu mesmo, meus irmãos, particularmente, para mim a igreja mudou muito, tá? Porque a igreja, na época do missionário, nós podemos ver que era totalmente diferente aquela igreja de 2000, de 2005, de 2008. Aquela igreja parece que não existe mais. Aqueles costumes que nós tínhamos no passado com o fundador da igreja, hoje já não tem mais. Eu vejo pessoas, irmãs da Igreja de Deus de Amor, porque nós sabemos que a Igreja de Deus de Amor ela não aceita a mulher vestir calça comprida, E foi uma norma que o missionário impôs, uma doutrina, baseada na palavra de Deus. Então ali as irmãs respeitavam, não cortavam o cabelo, não fazia sobrancelha, não usava maquiagem,
E hoje a gente vê muitas irmãs. Eu já vi, meus irmãos, dentro da igreja, irmãs com esmalte na unha, né? Com o rosto todo maquiado, cabelo cortado, tomando a Santa Ceia. De noite tá de saia, mas durante o dia usando calça comprida. E na nossa igreja, na época do missionário, se algum obreiro ou alguma obreira visse o membro assim, ou vice-versa, podia chegar até o pastor e comentar que aquela pessoa ficava disciplinada, ficava de banco, ficava sem participar das atividades da igreja, até deixar aquele costume. Hoje já não é mais assim. Hoje também já não pode mais pregar aquela doutrina de antigamente, porque eles dizem que está expulsando aquela pessoa de dentro da igreja. Então é melhor que a pessoa fica ali fazendo as suas próprias vontades, mas quando Jesus vier, será que aquela pessoa vai subir, meus irmãos? Me diz aí. Pois é. Mas vamos ouvir aqui o que o irmão tem para falar, tá bom? Porque senão a irmã ele vai falar muita coisa aqui. Deus abençoe, deixa o comentário de vocês, se você acredita que a igreja tem mudado ou não. Se você acredita que a igreja passou por mudança. Deixa o teu comentário e também deixa o like, tá bom? Deus abençoe, vamos pro vídeo. Lista Davi Silva. Nesse canal Davi Sou Assim, eu venho trazer algo muito sério, algo muito chocante, né? Para nós que é membro da IPDA, da Deus é Amor. Irmãos, eu estava orando, eu fui para vigília sexta-feira e eles estão arrumando a igreja, né? Arrumando a igreja. E, irmão, eu fechando os olhos, o meu sentido sumiu de mim, irmãos. E parece que eu dormi, entendeu? Não viu a hora passar. Eu dormi, não sei se eu dormi, o que foi, mas vamos lá. Eu via, irmão, como a Igreja Deus é Amor afundava. Não sei se era sonho, parecia que era real. A Igreja Deus é Amor estava afundando. Sabe quando coloca uma bomba aqueles condomínios, aqueles prédios que começa a cair? Eu via a Igreja Deus é Amor afundando. E disso eu via o Davi Neto na ponte, naquela ponte grandona, e ele dizia assim: acabou a graça, acabou a festa. E aí disso apareceu outra igreja, uma igreja pintada de preto, parecia a Igreja Batista ou a Bola de Neve, sabe aquelas igrejas? E eu via muitos jovens, tipo roqueiros, e eu falava: Senhor Jesus, o que está acontecendo? Eu via a irmã Ireni, né, assim, gritava: acabou com a igreja do meu marido, acabou com a igreja do missionário Davi Miranda. E muitos crentes de outros ministérios riam, zombavam e diziam: eu não falei que um dia essa igreja ia ser igual às outras? Irmãos, e o Senhor me mostrava meio essa visão. E aí eu acordei, irmão, eu estava dormindo, não sei se eu dormi, o que é. Acordei assustado. E na hora que eu acordei assustado, que eu estava ajoelhado, o irmão já estava no final da pregação. Deus, irmão, tá dando um alerta para nós que é membro da IPDA. Que a Igreja de Deus é Amor, irmão, vai acontecer muita coisa ainda. E ai do Davi Neto fazer a Igreja de Deus é Amor como essas igrejas. Igual essas batistas, essas igrejas Universal, Renascer, a Igreja Bola de Neve. Deus vai cobrar dele. E a irmã Débora, Deus te colocou um compromisso muito sério dessa obra, irmã. Zela pelo aquilo que seu pai te ensinou. A irmã Leia, né? Aconteceu esse problema com a irmã Leia. Infelizmente, né? Ela está nessa situação aí, 5 anos de banco. Mas eu creio que Deus tem poder de dar vitória. E o líder morreu. Só que a igreja não pode ir junto com ele. A igreja tem que continuar. E o missionário disse: se entrar o divórcio, a televisão, a política, esta igreja será corrompida. Graças a Deus que ainda não entrou o divórcio e nem entrou a política. A televisão entrou. Mas é uma dessas coisas que ele falou, né? A televisão entrou. O divórcio entrou sim, porque tem gente que é divorciada e é obreiro, e a diretoria, as igrejas não sabem. O negócio tá sério, irmãos. Irmãos, fala a verdade, eu entro na Deus é Amor, ali eu começo a chorar, escutando aqueles hinos
antigo, aqui dentro de casa, com o CD que eu tenho da Débora, Leia, aqueles hinos antigos, eu começo a chorar. Então, irmãos, essa é a revelação que Deus me deu. É o fim da Deus é amor? Aí tá.